Vale soltou seus resultados recentemente com a receita abaixo do trimestre anterior. O que será que está acontecendo com a empresa? O que a gente deve olhar e como é que a gente faz essa análise? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, quem está falando é Pedro Guedes, sou economista do canal. Antes de começar o assunto do vídeo, já sabe, em vez de todo topo, já deixa o like na confiança, em vez de todo topo. Guarda o like, guarda a sua inscrição e lá na frente você deixa para ajudar o canal. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vale já é uma empresa queridinha aqui do canal, tem vários vídeos falando de Vale aqui. Cara, não tem muito segredo, né? Vale é um negócio muito simples para quem já acompanha aqui das antigas. Sabe que, cara, você quer analisar Vale, você vai olhar para duas coisas: o quanto ela vendeu, a produção, quanto foi, e o preço do minério. É só isso. Cara, Vale é uma empresa que a galera faz muito away, né? Então é aquela história, né? Ah, mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo, mas e a China, e o Japão, e os Estados Unidos, e vai ser indicado quem? Cara, ela vai fazer uma tempestade em copo d'água, aquele é o whey. E, cara, não precisa disso para analisar Vale, velho. Vale é um caso simples de ser analisado, não tem essa tempestade, não precisa fazer isso. Então, assim, não percam seu tempo com essas besteiras, tá? Parem de ficar operando notícias, parem de ficar querendo, sabe, adivinhar umas coisas que não estão no poder de vocês. Você vai olhar o preço do minério, você vai olhar o quanto a Vale produziu, e é isso, já acabou. Caso, mesmo que tenha acontecido um negócio, assim, extraordinário, que nem Brumadinho, que nem Mariana, aí beleza, ok. Mas, cara, no dia a dia, pare de ficar procurando essas emoções, porque a emoção pode paraquedas, pô. É uma emoção muito melhor do que você tá procurando essa tempestade aqui em Vale, tá? Mas vamos falar um pouquinho aqui de Vale, né? A gente pode ver que a receita foi um pouco mais baixa, tá? Receitou menos, mas o EBITDA foi maior. Vale a pena a gente olhar isso. E o EBIT também foi um pouco maior, resultado financeiro positivo, pagou mais imposto aqui. E nesse trimestre a Vale deu um lucro ali de 8 bi. Mas vale lembrar aqui que o grande vilão ali da Vale no último trimestre foi exatamente esse resultado financeiro. A gente já comentou isso aqui anteriormente, tá? Uma coisa que tem que ficar de olho na Vale, que realmente é uma coisa boa, é essa questão do níquel e cobre, que é a mineração sustentável, digamos assim. Uma coisa que a Vale está aumentando cada vez mais seus resultados. Isso aqui tem que ficar de olho, é uma coisa bem interessante. Venda de minério de ferro, a gente tem aqui, ó, como eu falei, a venda do minério aumentou, teve um aumento levemente significativo aqui, 4%. A gente teve ali no primeiro tri, uma comparação do ano passado, um aumento, então isso aqui é interessante. Então, a gente já sabe que a Vale produziu mais no tri passado para cá, né? Mas é bom a gente sempre comparar até com o quarto tri, tá? E outro ponto que você tem que analisar aqui da Vale é o minério de ferro. Olha aqui, minério de ferro. Vou fazer até uma comparação aqui do minério de ferro com a Vale, ó, para vocês verem. Tá aqui até um gráfico diário. Notem, ó, que o gráfico do minério de ferro, que é o gráfico que tá em azul, ele é muito parecido com o gráfico da Vale, é muito parecido com o minério de ferro. Para onde o minério de ferro vai, a Vale vai também. Nota que a gente tem um pico de alta, a Vale vai lá e sobe, tem um pico de baixa, a Vale vai lá e cai. Então é muito parecido, ó. Vocês param para ver, ó, o que aconteceu. A gente tem, ó, queda, aí a Vale vai lá e cai, aí a gente tem mais uma queda desenfreada do minério, a Vale vai lá e cai também. Então é muito similar, ó, sobe aqui, Vale sobe aqui, Vale sobe. Então assim, o resultado da Vale está muito ligado ao minério de ferro, tá? É isso. Então assim, você quer saber o que aconteceu com a Vale? Cara, o que aconteceu com a Vale no trimestre, ó? Ele vai lá de janeiro, tá? Quando foi? Começou aqui, tá? Olha o preço do minério. O preço do minério começou aqui, caiu, depois subiu. Então você vai ver, como é que terminou. Massa, foi aqui. Assim, teve um período mais baixo, período mais alto. Como eu disse, não tem que tirar você olha uma estatística média aqui, ó. No ano, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, year to date, é mais fácil. Então você vê que o preço do minério de ferro caiu, subiu, ou quase que do lado. Não teve muita variação, né? Olhando aqui por esse gráfico, não teve tanta variação. Tem mais ou menos aqui, ó. Tem aqui. Não foi uma variação muito grande, permanecido estável. A gente vai conseguir ver exatamente quanto foi a média do preço do minério, mas sem grandes variações, tá? Olhando só por esse gráfico aqui. Vamos lá. Voltando aqui, a gente tem alguns projetos dela, Planta VGR1, Capanema, Serra Sul, melhorando a segurança por meio das operações autônomas. Isso aqui é um programa autônomo, 3 minas e um estoque de portos 100% autônomo. Isso aqui é legal. Queria até entender um pouquinho mais como é que seria, deixa eu tirar um pouquinho do zoom, como é que seria esse projeto da Vale de forma 100% autônoma, né? Acho que até um fato curioso, né, sobre isso aqui, bem interessante, tá? Então, beleza. 89 minas autônomos em uso, isso aqui é legal. Melhoria de segurança, expandir as operações autônomas para a mina de Serra Norte. Como eu havia dito, isso aqui é um ponto importante da Vale, esse metal de transição energética, que é o cobre e o níquel. Os caras estão, ó, 11% de produção ano a ano. Isso aqui é interessante. Provavelmente isso aqui vai ser uma coisa que vai aos poucos incrementar cada vez mais o resultado da Vale, tá? Então isso aqui é importante ser olhado. E agora não é tão significativo, porque Vale hoje em dia é minério de ferro, só que mais para frente pode ser que comece a aumentar o braço significativo, tá? Parceria estratégica,
Beleza? Confiança, diálogo SG. Você sabe que a SG aqui não é muito com a gente. O resultado financeiro, como eu disse, não tem muito o que comentar, tá? Aqui, ó. Tá muito bem explicado. Aqui a gente tem o EBITDA, trimestre anterior, certo? E a gente tem, ó, o preço do minério de ferro. Então, a gente já tem que o minério de ferro, se o preço caiu, a sua da Vale vai ser menor. Aí, ó, você vê aqui o metal de transição energética tem uma leve contribuição, né? 297 ali. O custo do caixa da Vale subiu um pouco, melhorou, né? Teve uma melhora no custo. Isso ajudou a aumentar o EBITDA. Ali também teve um pouco de frete, melhorando no frete. Outros, o EBITDA ali, ó, 3,2. O que realmente teve um impacto, que realmente impactou do primeiro tri passado para esse, explica-se aqui, ó, preço do minério de ferro, tá? Então, por isso que o resultado da Vale do EBITDA foi menor do que o mesmo período do ano passado. E aí, ó, uma coisa importante aqui que eu acho legal falar da Vale, esse aqui é o custo caixa, o custo de extração da Vale. Salvo engano, o custo C1 é o custo de extrair e levar até o porto. A Vale conseguiu reduzir em 11% os custos. Quando a gente fala de empresa que trabalha com cíclica, né, que trabalha com commodities, que é o caso da Vale, assim, tudo produz commodities. Onde é que está a grande diferença de você pegar a Vale e suas concorrentes? É na eficiência. E Vale é uma empresa muito eficiente. O custo de extração da Vale é muito baixo comparado aos outros players. E está cada vez ficando mais eficiente. Isso aqui é muito bom, porque é onde ela consegue tirar uma grande vantagem. Então, ó, se a gente parar para ver, ó, o preço do minério, ele anda muito colado com a Vale, ó. É muito parecido. Quando sobe, o outro sobe. Quando cai, o outro cai. Se a gente parar para ver, ó, no ano, olha só, não tem muito segredo, tá? Basicamente ali, os gráficos são bem parecidos. Quando cai, o outro cai. A Vale é isso, tá? Vale vai andar junto com o minério. Se o minério sobe, Vale sobe. Se o minério cai, Vale cai. Não tem muito segredo. Uma coisa que a gente, pegando aqui um período temporal maior, o minério de ferro, pode parecer que ele tá em baixa, né? A gente olha assim, puta, $200, puta, 97. Só que quando a gente olha um pouquinho mais para trás, ó, vou até estender esse gráfico aqui, ó, para colocar ele em semanas. O preço do minério de ferro, $97, não é um preço baixo, tá? É um preço ok, tá realmente alto. Então, assim, se a Vale consegue ter uma vantagem de extrair um minério mais barato, melhor para ela, porque ela ganha mais dinheiro, tá? E é exatamente isso que a gente tá vendo aqui, ó. O custo de extração caiu 11% e o custo AL, que é até o custo dela tirar o minério, levar para o porto e entregar lá na China, caiu 7%. Então, isso aqui é muito bom, porque ela consegue ter essa vantagem frente a outros concorrentes. Uma grande vantagem que a Vale tem hoje em dia é exatamente a menor redução de custos, tá? Então, isso aqui é bem interessante. Aí, ó, os custos do cobre caíram bastante, do níquel também, caindo pouco, do cobre caiu bem mais. Isso melhora muito ali a eficiência da empresa. Aí a gente dá uma olhadinha no EBITDA aqui, ó, EBITDA pro forma, 3 bi, teve uma redução no capital de giro, CAPEX, investiam bastante ali em CAPEX, então isso aqui tá tudo em dólar, tá? Teve também despesa financeira, né, pagamento de juros de dívida, as coligadas, despesa com o Brumadinho, né, descaracterização da barragem e tal. E ali o fluxo de caixa livre foi um fluxo de caixa mais baixo. E aí o fluxo de caixa livre, $500 milhões. Quando a gente para ali para comparar o fluxo de caixa livre, ó, foi abaixo do trimestre anterior, de 17 bi que a Vale tinha gerado, 9 caiu para esse, e no ano a ano também foi mais baixo, tá? Mas nada de outro mundo, né? Enfim, bem tranquilo, ainda investiu 7 bi ali, ainda sobra 2 bi de fluxo de caixa livre. A gente tem a dívida da Vale, né? A dívida da Vale reduziu até um pouco, 96 para 92. O caixa caiu um pouco também, então a relação dívida líquida EBITDA acredito que não tenha mexido muito, ó, vamos ver aqui. Então, ó, a relação dívida líquida EBITDA, ó, 0,99, né? Não alterou muito, bem tranquilo. Então a gente tem aqui, ó, fazendo essa comparação, ó, receita 8 bi, um pouquinho abaixo, ó, 4% abaixo com o mesmo período do ano passado e 20% abaixo com o trimestre anterior. Nos custos de produtos vendidos, a gente teve um aumento de custo e aqui comparado com esse uma redução. Então, margem bruta de 32 caiu 3,7 e de 38 também caiu ali para 32. Então a gente perdeu um pouco de margem porque receitou menos e os custos ali aumentaram. Esse aqui é um ponto importante para a gente entender. Quando a gente fala do lucro operacional, teve uma queda de lucro operacional, ó, de 27% no lucro operacional, mas quando a gente compara aqui, ó, teve um aumento de 128%. E também no trimestre anterior, a gente teve aqui, ó, outros itens financeiros líquidos que negativou bastante o resultado da empresa. Não à toa que o lucro do trimestre anterior da Vale foi negativo, né? E aqui a gente não teve esses aspectos de distorções, tá? Mas de qualquer forma, comparando com o trimestre anterior, ó, 4% de queda, resultado um pouquinho mais baixo da Vale, mas como eu disse, muito disso aqui se deve em comparação ao minério de ferro, né, o preço. E aqui o que explicou um fluxo de caixa recorrente mais baixo, ó, de 500 em comparação para cá,
foi exatamente capital de giro. Ó. A gente vê aqui que tem 252 milhões preso aqui no capital de giro, enquanto no primeiro TRI 24 teve ali um aumento de 1,5 bi. Isso provavelmente do recebimento que teve ali de clientes, enfim. E essa diferença no capital de giro é exatamente devido à questão de clientes, fornecedores e estoque. Quando a empresa compra muito estoque e tem muito dinheiro a receber, o dinheiro fica preso no capital de giro, isso baixa o capital de giro. Mas, por outra partida, quando a empresa vende o estoque, quando a empresa recebe dos clientes, isso melhora muito o capital de giro, porque o dinheiro entra. Então, provavelmente nesse trimestre aqui, e aí nesse momento atual a gente tem um consumo do capital de giro ali, provavelmente nessa questão de estoques e de contas a receber. E aqui mesmo ele fala, ó, variação do capital de giro devido à menor coleta de caixa das vendas acumuladas no final de 2024, fatores sazonais, como desembolso, relaciona a participação no lucro combinado com aumento de saldo e estoque. Então aumentou o estoque e menor coleta de caixa de venda acumulada. Isso aí faz com que o dinheiro fique preso no capital de giro, tá? Mas nada de outro mundo que a gente tá ligando, meu Deus, vale tá acabando. Isso é capital de giro, pô, isso faz parte. E aqui que é o ponto-chave que eu havia comentado exatamente sobre como analisar o resultado da Vale, que é o preço do minério de ferro, tá? Então, ó, preço do minério de ferro, a gente tem que nesse trimestre, ó, 103 dólares. Ano passado, 123, trimestre anterior, 104. Então, permaneceu basicamente estável no trimestre para cá, não mudou muito a variação. E aí o que precisa mudar é o quanto está vendendo, se vendeu mais ou se vendeu menos, tá? Quando a gente olha aqui no Fundamentei, a gente para ver, ó, trimestralmente, que a receita foi menor, tá? Então se a receita foi menor e o preço do minério ficou igual, provavelmente vendeu menos. Tá? Provavelmente foi isso. E como também eu havia falado, se o preço do minério permaneceu constante, a gente vai ver as quantidades, ó, foi de 81 para 66. Então, essa queda de 20% e estabilização no preço faz exatamente a gente ter essa queda aqui na receita. Então, assim, cara, quer entender a Vale de uma forma super simples? É isso, ó. Você vai ficar de olho no preço do minério, você vai ficar de olho no quanto foi vendido de minério e vai ficar de olho ali na eficiência da Vale e também nos metais de transição energéticas, né? Se a gente para ver ali, a receita do minério de ferro tá batendo ali na casa, ó, de 6,3 bi de dólares. Se a gente vê ali, ó, o EBITDA do ferro tá 2,8 bilhões de dólares. Se a gente vai para o valor e faz uma conta, a gente vê, ó, que do resultado da Vale, 2.887 dividido por 3.212, que é o total, a gente tem que 90% basicamente do resultado da Vale vem exatamente do segmento de minério de ferro e 10% está vindo aqui, aproximadamente, né? 11% está vindo daqui. Então, assim, quando a gente olha o resultado inteiro da Vale, né, como disse, é muito importante a gente ver o quanto é que está dando de EBITDA para cada um. Então, o minério 2,8 e metal energético 2,554. A gente para ver, não dá isso aqui, porque a gente tem alguns efeitos aqui, ó, de outros e temos alguns efeitos das descaracterizações das barragens, né? Então, assim, fazendo uma super conta simples de matemática, se a gente dá uma soma dos dois aqui, ó, 2.887 com mais 554, a gente vê que é 3.441. Então, se a gente pega 554 dividido por 3.441, a gente tem que 16% ali do resultado do EBITDA da Vale, ele tá vindo dos metais de transições energéticas. Então, isso aqui é uma coisa para ficar de olho, né? Se para ver. E 83% do resultado da Vale vem do minério de ferro. Então, assim, minério de ferro é realmente o que dá maior resultado para a Vale, mas, como eu digo, é muito importante ficar olhando níquel e cobre, porque está cada vez ganhando mais espaço, tá? Então, já disse, tira essa ideia de emoção da Vale, de China, Estados Unidos, isso aqui, cara, é simples, tá? Quer analisar a Vale? Quer entender? Olha o preço do minério, olha o quanto foi vendido, olha como é que está a questão da eficiência operacional da Vale, está reduzindo o custo, e olha também essa questão aqui de como é que está os metais de transições energéticas, que eu vejo um bom futuro para isso. Não precisa de mais nada para analisar Vale, para de ficar operando notícias, que isso não serve de nada, tá? Mas é isso, o Vale continua normal, sem grandes diferenças do que eu havia falado no último vídeo. Segue o Vale, tudo normal para Vale, nada muda. Se é uma empresa que cabe na sua carteira, nada mudou, tá? Então, foi isso pro vídeo de hoje. Se quiser aprender a fazer uma análise como essa, já sabe, vai no link aqui embaixo da descrição, preenche nosso formulário que eu mesmo estou entrando em contato com você, porque no IZT, meu curso, você vai aprender o que você precisa para sair do zero, organizar suas finanças e aprender a multiplicar o seu patrimônio investindo no Brasil e no exterior, analisando uma empresa dessa forma, nos mínimos detalhes, sabendo o que realmente importa para você tomar uma boa decisão na hora de colocar uma empresa na sua carteira. Então, deixa o like se você não deixou até aqui. Muito obrigado pela audiência, é só o começo.